Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um podcast O Cara da Saúde e hoje ele está muito especial. Temos aqui a participação do incrível Eduardo Marinho e já começo fazendo a primeira pergunta: como é que você se intitula? Como é que você gostaria que as pessoas se referissem a você? Você é um pensador contemporâneo? Você é um filósofo? Quem é Eduardo Marinho? Eu sou um artista de rua. Simplesmente isso, um artista de rua. Há 40 anos. Que depois de 2 anos fazendo arte na rua, resolveu colocar o que está vendo, o que incomoda, as mentiras da sociedade no trabalho. É tudo cheio de mentira, eu preciso colocar isso no meu trabalho. Não na intenção arrogante de conscientizar as pessoas, mas de botar para fora, de falar com o mundo. O meu jeito de falar com o mundo vai ser no meu trabalho. E aí comecei a gravar metal, fazer brochinhos com frases. As primeiras eu achei. A frase de Carlo Dose, por exemplo: loucos abrem caminhos que mais tarde serão percorridos pelos sábios. Eu achei num papel de caderno amassado no chão, que eu desdobrei, tinha várias frases, e essa frase bateu porque eu fui chamado de louco várias vezes. Né? Quando eu entrei para o exército, me chamaram de louco. Quando eu saí do exército, me chamaram de louco. Quando eu larguei a faculdade, me chamaram de louco. Quando eu pedi demissão do Banco do Brasil, me chamaram de louco. E ali eu tinha perdido relação com a família, com os amigos, com todo mundo do meu meio social. E quando eu achei essa frase. E a partir dessa frase eu falei: não, eu preciso colocar pensamento no meu trabalho. Né? Ainda demorou mais um pouco. A minha primeira frase foi de uma simplicidade muito grande. Por tão poucos terem tanto, é que tantos têm tão pouco. Essa foi a minha primeira frase. E eu queria dizer, queria botar para frente, queria fazer as pessoas pensarem, mas não numa de mudar o mundo. Eu já tinha percebido na universidade que aquelas pessoas que se dispõem a mudar o mundo não mudam o mundo, porque nem se mudam a si mesmas. Entende? São as mesmas pessoas que 15 anos depois já estão dizendo para os novos: eu também já quis mudar o mundo, isso aí é coisa da juventude. Desacredita até os revolucionários. Porque a primeira revolução tem que ser dentro, velho. A gente tem que perceber que a gente foi construído por dentro, que os nossos valores, será que são nossos ou foram induzidos pela sociedade? O que eu quero da vida, fui eu que escolhi ou eu fui induzido a escolher, até sob pressão? Minha visão de mundo, será que é minha mesmo? Ou é através das lentes distorcidas de uma mídia safada empresarial, para quem importa lucro e não verdade? Então é preciso olhar para dentro primeiro se você quer mudar o mundo, porque o mundo está dentro da gente. Quando o cara se torna revolucionário e não se muda por dentro, ele vai se tornar esse tipo de revolucionário que quer arrebanhar os trabalhadores e tutelar, porque está convencido de que são inferiores e está convencido de que ele é superior. Ou seja, é o revolucionário programado pela própria sociedade para não ter efeito. É o que você falou, acaba se tornando um ciclo vicioso. Não ganha a confiança das pessoas e não tem respeito pela sabedoria de quem foi roubado no seu direito a uma boa escola. Eu acho que o pavor dos dominantes é que o saber se aproxime da sabedoria. O saber você consegue estudando, racionalizando, indo para a escola, com professores, mas a sabedoria é vivendo, é superando dificuldades, é convivendo num coletivo que o Estado está ausente, você se arruma a si mesmo. Superando os problemas da vida, você ganha sabedoria. E nesse modelo de educação, isso não cai numa prova do Enem, digamos assim. Não, não. Aquele tipo de ensinamento que a pessoa decora para ser aprovada numa prova, para poder ter alguma oportunidade de emprego, mas no final das contas é mão de obra barata, mas não é um ser pensante, não é um ser questionador. É exatamente isso, mano. A educação que nós temos, o modelo de educação, ela é voltada para a empresa, é voltada para o empresarismo, para o mercado. Enquanto que o modelo de educação que a gente precisa é um modelo humanista, que prepara pessoas para entrarem na coletividade com harmonia, uma coletividade social que visa a harmonia social. Isso não se diz, isso não se fala, se prepara competidores implacáveis. Cada vez mais individualismo, ninguém pensa em ninguém. Cada vez mais egoísmo. No final das contas, todo mundo ficando doente. Individualismo não é egoísmo, essa é uma confusão premeditada. Individualismo é o respeito ao indivíduo. Nós estamos numa sociedade que não respeita o indivíduo, que exige padrões de comportamento. Então, o individualismo, no sentido da palavra, ele é subversivo. Então, a coisa é feita de tal maneira que você mistura individualismo com egoísmo. Né? Quem se tem como centro do universo de importância é o egoísta.
O individualista, ele não fura uma fila, porque os indivíduos chegaram antes dele, tem mais direito do que ele respeita os indivíduos. É um conceito deturpado. Assim como radical. Radical significa ir à raiz, buscar as causas, pensar profundo. Isso não interessa na sociedade da superficialidade. Interessa a mentalidade superficial. Então, quando você escuta esse cara é radical, você acha que ele é extremista, ele é agressivo, ele é intolerante, ele é insuportável. É uma forma de você condenar o radicalismo real, que é pensar profundo. Isso aí é papo cabeça. Isso aí é teoria da conspiração. E a gente vive debaixo de uma conspiração. Banqueiro mega empresarial, que domina inclusive os governos. Eu imagino que boa parte desse conhecimento que você tem, essa bagagem, ela não foi oriunda desse modelo educacional, né? Que a gente Eu chamo mais de percepção do que conhecimento. Eu botei reparo na sociedade quando eu fui para a mendicância. Foi o meu curso superior, mano. Só que eu não fui criado na mendicância. Eu estudei em escolas particulares, eu tive acesso a conhecimento, eu sei como é que o mundo se compõe, eu tenho uma geografia da minha cabeça, eu conheço a história, pelo menos a parte que é contada pra gente, né? Então, eu vejo a sociedade de um jeito diferente e não me sinto inferior. Quando eu fui para a mendicância, foi a primeira vez que eu vi o mundo ser sincero comigo. Que para mendigo ninguém finge. Enquanto eu era o filho do bacana, era sorriso para todo lado, todo mundo me amava, todo mundo queria o meu bem e era todo mundo pago para isso. Sacou? Era cheio de interesseiro em volta. Eu não via o mundo como ele era. Eu tinha a sensação de viver um mundo cênico, fabricado para mim. Só que eu não tinha vivência para perceber isso na realidade. Foi quando eu caí na mendicância, fui dormir no papelão, comecei a ser incomodado pela polícia, comecei a ser mal visto, ser suspeito, ser olhado com desprezo. Aí eu vi o mundo ser sincero. E era tudo o que eu queria. Quando alguém sorria para mim, era um sorriso sincero. Os interesseiros, que antes sorriam para mim porque eu estava bem vestido, chegando no carro do papai, esses já me olhavam com desprezo. E eu via nesse desprezo sinceridade. Então, o desprezo nunca me incomodou. E ali, entre, enfim, as pessoas em situação de vulnerabilidade, havia algum tipo de solidariedade entre elas? Como é que foi essa vivência que você teve? Claro, mano. Tem muito mais solidariedade onde há mais necessidade, onde tem mais dificuldade. Numa periferia, numa favela, onde as pessoas passam muita dificuldade, a solidariedade não é uma virtude, é uma ferramenta de sobrevivência. Eu me solidarizo com o cara que está ali com fome, porque eu também sinto fome de vez em quando, também passo brava. Eu divido o que eu tenho com ele, porque na hora que eu estou mal, também dividem comigo. Se dar a mão na periferia, no meio da pobreza, é a atitude mais comum. Né? Não estou romantizando a pobreza não, porque caráter não tem classe social, você tem de tudo. Eu estou falando da média das pessoas. A periferia tem muito mais solidariedade do que o centro, do que as áreas mais nobres, mais ricas. Né? Que nobreza é isso, né? Riqueza. Onde ninguém precisa de solidariedade, velho, ali ela pode ser uma virtude. Você não precisa dela. E já aconteceu de você se deparar com uma pessoa que já teve tudo e perdeu? E foi parar ali na rua? Já. Histórias incríveis. Né? O empresário que eu conheci lá, empresário era o nome do cara, Mendigo, em Recife. Mendigo? Eu conheci ele como Mendigo. E ele tinha um apelido de empresário. E um dia eu encontrei ele por acaso, eu fui numa feirinha na Boa Viagem, eu conheci ele numa mansão abandonada do centro de Recife. E um dia eu fui numa feirinha em Boa Viagem, estava lá vendendo meu artesanato. E aí bebi muito e ficou tarde, eu falei, não vou para a mansão, eu vou procurar um lugar para dormir aqui. E fui procurando e vi perto da praça uma casa abandonada, cercada de tapume. E aí eu já estava experiente na rua, né, velho? Fui lá nos tapumes, mexendo aqui, mexendo ali, mexendo até ver, opa, aqui dá para entrar. Abri, entrei, fui até a casa, vi que estava transitado, que aqui passa gente, porque eu tinha um caminho no meio do mato. Aí fui lá na porta, tentei abrir e vi que ela estava escorada por dentro. Bati assim, falei, ô de dentro, é de paz. Aí daqui a pouco a porta abre, quem tá lá dentro? O empresário. Tem todo um código, né? Aviso que é de paz, para nego ficar tranquilo. E o cara abre a porta, pô, maluquinho, é você? Chega aí, cara, as mandioca tá cozinhando aqui, não sabia nem com quem dividir. Ele estava cozinhando uma macaxeira. E eu comi com ele e ele pôde me contar a história dele. Ele era empresário, uma empresa de importação e exportação de alguma coisa que eu não lembro, em Maceió. E ele tinha uma história muito parecida com um velhinho que eu conheci ainda na universidade, que era empresário, mas o que aconteceu com ele é que ele ainda estava novo, relativamente novo. Ele falou que não convivia com a família. Engraçado que ele me contou, é uma tragédia, velho, mas quando ele me contou, parecia que ele estava me contando um filme que não era ele dentro.
Sabe? Ele foi contando sem nenhum sentimento de depressão, sem nenhuma tristeza, ele foi contando naturalmente. Que ele estava na cabeça da empresa, então ele só se dedicava à empresa, não tirava férias, entendeu? Mandava a família viajar, sabe, como para o exterior, os filhos com a mulher, sabe, para passar as férias, mas ele nunca estava acompanhando. E um dia a família foi passar férias e o avião caiu. E a família morreu. E ele estava trabalhando quando chegou um funcionário dele e avisou a ele, olha, o avião caiu, sua família já era. Nossa. Claro que não foi com essas palavras, né? E ele falou assim, deu um estalo dentro da minha cabeça. E eu olhei em volta e parecia que eu não estava no meu lugar, não fazia sentido mais eu estar ali. Eu falei, isso aqui nada é meu. E ele levantou e os funcionários todos estavam olhando para ele, esperando a reação. Mas ele não perdeu a calma, não chorou, ele levantou, foi para o elevador, desceu, saiu do prédio e foi andando. Ninguém foi atrás. E ele foi andando, e foi andando, foi andando, pegou a estrada. Ele diz assim, esse tempo não está claro na minha cabeça, porque quando eu dei por mim, eu estava aqui em Recife, minha roupa estava toda rasgada e os mendigos estavam me amparando. Os caras viram que ele estava em surto e levaram ele para a mansão, para o casarão, lá no centro de Recife. E ele foi voltando. Ele falou assim, o que me trouxe de volta, cara, foi o amor que eu recebi. Os caras acolheram, muito mais tolerância, que ele está surtado, traziam a comida para ele, pai, ele foi voltando, foi voltando. E com o tempo ele voltou ao normal, ele entendia de ervas medicinais, começou a tratar as feridas dos outros. Foi assim que eu conheci. Ele trazendo erva para botar em ferida, cara, e eu só olhando, velho. Eu era um moleque, estava convidado ali, observando aqueles mendigos todos. Eu nunca tinha convivido com aquilo. Tão de perto, assim, aquele coletivo, assim, devia ter uns 15 caras ali, uns 15 pessoas. E de repente eu pensei assim, cara, é a melhor gente que eu já vi. É o pessoal mais unido que eu já vi. Pessoal mais humano, mais solidário. E ao mesmo tempo falei, porra, esses caras tinham direito constitucional de receber o mesmo nível de educação que eu recebi, o mesmo nível de alimentação que eu recebi, de morar em casa decente e não estar na rua. A partir dali eu já comecei a ver o Estado como uma organização criminosa, que comete crime contra a sua população cotidianamente. E ninguém fala, ninguém questiona. E eu acho que o que dá para tirar um pouco dessa história desse empresário, né, ex-empresário, é que todo mundo está sujeito a isso, né? Todo mundo está sujeito a isso. Você, nesse momento, né, pode acreditar que tem uma vida confortável, um bom emprego, está realizado. De uma hora para outra, um avião cair e tem uma coisa e modificar tudo. E uma outra questão também muito importante é que um bem muito precioso que nós temos é o tempo. Ele dedicou boa parte do seu tempo para trabalhar, para ganhar dinheiro. Ele não aproveitou a família dele. Ele não teve lazer, sabe? E ele se justificava quando doía a consciência. Pô, não estou convivendo com meus filhos, de repente eu estou percebendo que eles estão crescendo e eu não estou acompanhando. Ele se justificava dizendo, mas eu estou trabalhando no patrimônio deles. Para eles que eu estou fazendo tudo isso. É uma, e o avião caiu. Uma opinião conveniente para acalmar a consciência. A gente usa muito isso. São, vamos dizer assim, anestésicos de consciência. Você justifica o que você está fazendo para continuar fazendo. Uhum. Uma frase que ele me falou que me marcou muito foi, assim, uma certa hora ele falou, cara, se eu soubesse como é bom ser mendigo, eu nunca ia pensar em ter uma empresa, aquilo lá é um inferno. Ele descobriu a verdadeira riqueza, mano. E no ano passado alguém de Recife me escreveu dizendo que tinha morrido um mendigo chamado empresário. Ele era muito mais velho do que eu, velho, assim, em 82, 81, 80, por ali. Eu não tinha nem filho nessa época. 82 nasceu a primeira. Quer dizer, ele descobriu a verdadeira riqueza, que é a riqueza interna. É o tipo da riqueza que você pode distribuir, que ela só aumenta, não diminui. É o tipo de riqueza que não é cobiçada, que você não está sob risco, você não precisa ter segurança. Que realmente satisfaz. Realmente te faz ter prazer em estar vivo. Tem muitas pessoas que, diante de uma situação dessa, né, traumática, por vezes acabam se seguram pela fé, né? E aí acaba que, por vezes, optam por se dedicar a uma determinada religião, né? E se apega ali com todas as forças. Ou tomar antidepressivo também serve. Ou vai para as drogas, lícitas ou ilícitas, álcool. Né? Enfim, a gente está num país onde as pessoas elas não vivem, elas sobrevivem. Né?
Bom, peraí, é o Estado... Você está falando da maioria das pessoas. Sim. Eu trabalho com exceções à regra. Lá entre os garimpeiros, uma vez na Amazônia, eu estava fazendo uma refeição lá que eles me convidaram. Era até jiboia que eles estavam comendo. Sabe o que tá comendo aí, Ripe? Não, parece peixe. Isso é cobra! Esperando a minha reação, né? Eu continuei comendo, parece peixe. Era bom? Aí teve um cara, parece peixe, gostoso. E aí eu perguntei, conversando com um dos garimpeiros, falei, irmão, qual é a proporção, assim? Quanto de terra, de pedra você tem que tirar para achar ouro? Ele falou, 2 toneladas de cascalho para 1 grama de ouro. Eu falei, nossa, parece a humanidade. Não parece a humanidade? É 2 toneladas de cascalho para 1 graminha de ouro. Então eu comecei a dizer que eu estou garimpando, velho, procurando exceção à regra. Você chegou a garimpar também? Não, ouro não. Eu cheguei a trabalhar com ouro, velho, porque eu fazia nomezinho no arame, né? Sim. Brochinho, vendia no preço da cerveja, e sempre tinha um engraçadinho que falava assim, tem de ouro. Aí eu conheci uma mina que trabalhava com prótese, que usava ouro também. Eu aprendi a fazer o ouro, porque você compra o ouro puro, mistura com cobre e prata, derrete, né? Faz ouro 18, eu esticava o fio, fazia, aí comprava aquelas caixinhas de veludo para botar dentro. E comecei a fazer de ouro, mas ainda vendendo os de alpaca, né, de mês em mês, de baimbá. Quando aparecia um engraçadinho desse, você tem de ouro? Tirava da bolsa, pá, abria a caixinha. Aí comecei a fazer mais de ouro. Trabalhar com ouro é ótimo, velho. O problema é o tipo de público que você tem que tratar. Pessoas que compram ouro é muito desagradável de tratar. Eu parei de mexer com ouro porque eu não quero trabalhar com essa gente. Por quê? Uma gente que pechincha, uma gente arrogante, uma gente fútil, uma gente vazia, uma gente que incomoda você estar muito perto, entendeu? A mesma coisa com quadra-óleo. Durante 4 anos eu pintei quadra-óleo. Ganhava muito mais dinheiro do que eu ganhava na rua. Mas a minha vida estava empobrecendo pelas relações que eu estava fazendo. Sabe? Era só pintar e trabalhar com classe alta. Pintar e trabalhar com... Pegava mais encomenda e classe alta. Vai pintar o muro da minha casa em piscina lá de Maricá. E só tratando com essa gente, velho. Isso cansa. Eu não quero tratar com esse tipo de mentalidade. Só que me incomoda. Chegou um ponto que eu falei, não, vou pra rua de novo. Na rua eu ganho menos, mas a vida é rica. Você tem uma variedade imensa de pessoas que param ali. E variado, porque você vê o lixeiro, o médico, sacou? O milionário, o classe média, o universitário, sem universidade. Todo tipo de gente para. Então enriquece. Bem democrático. Enriquece, tem variações. E Ali na classe média não, velho, é a mesma mentalidade, sacou? Pobre é pobre porque merece, você vê a exploração explícita, você vê nas vernissagens como é que os pobres estão ali, tudo uniformizadinho, servindo, e as pessoas nem olham para eles. E me incomoda, mano. Esse meio me incomoda, eu não estou julgando ninguém. Sim, claro. Só que eu conheço minha vibração e sei onde é que eu sintonizo, entendeu? Eu vou buscar minha sintonia. Sim. Eu não vou viver num lugar que me incomoda. Sim. Não tem dinheiro que me pague. Porque a sociedade faz isso, mano. Você quer garantia, privilégio, consideração? Esquece sua consciência, massacra sua sensibilidade, aceita a injustiça como natural, explora os pobres também, e aí você vai ter a qualificação suficiente para usufruir de privilégio. Exato. E falar em enquadramento, você citou no início da nossa conversa que você chegou a trabalhar no Exército. Mas eu fiz concurso. Sim. Eu te pergunto aí, se foi aquele alistamento obrigatório de 18 anos, você realmente escolheu? Não é que eu escolhi, mano. Eu estava com 16 anos, tinha saído do Banco do Brasil e a família estava me perguntando o que eu vou fazer da vida, já que eu joguei fora uma oportunidade de ouro. Imagina um ser questionador como você no Exército. Tá imaginando o Banco do Brasil. Não, mas naquela... 10 meses eu fiquei, 3 vezes eu fui transferido. Seguir aquela linha ali e pronto. Mas aí eu tinha que ver o militarismo por dentro, porque eu era filho de militar e conheci o militarismo da beirada. No clube, os colegas que eram filhos de militares, nos encontros sociais. Então, ali o Exército era muito legal. Como é que foi visto de dentro? Eu entrei pro Exército para ser treinado, velho. Como é que foi visto de dentro? Eu comecei a me espantar com os treinamentos. Que ano foi isso? 77. Tava em ditadura ainda. Tava. Como é que era o Exército em época de ditadura? No segundo ano eu cheguei a apontar um fuzil para uma manifestação de estudantes. Você? Eu. Não creio. E 2 anos depois eu vi fuzis apontados para mim porque eu estava na universidade fazendo manifestações. Eu tive no cabo do fuzil e tive na frente do cano. Um dia após o outro. Se me falam isso, eu vou falar que era fake news. Eduardo Marinho apontando um fuzil. Eu tenho foto do Exército. Tem uma toda cheia de onda, com o fuzil nas costas, fazendo cara de ruim.
E eu vi os treinamentos, né, velho? Quanto mais violento você é, mais moral você tem. Você conheceu o Aristides? Não. Eu fiz a preparatória de cadetes. Não cheguei a entrar na... Não, porque rola uma história aí de Era um instrutor de judô. Aristides, não, né? Instrutor de judô. Ah, é? É. Conheceu ou não? Não, só ouvi falar por conta aí da mídia mesmo. Boa. Mas, Eduardo, esse ano a gente tem um evento muito importante, que são as eleições. E eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? Por exemplo, qual é o seu posicionamento ideológico, digamos assim? Você se considera um anarquista, um comunista, um socialista? Você não se identifica com nenhuma dessas rotulações? Eu não posso me dizer... Eu não sou compartilhar sobre isso. Eu não sou devoto de São Marx, né? Esse é o comunista. Os anarquistas, eu olho assim e vejo que eles fazem grupos isolacionistas da sociedade. Também não vou me considerar. Eu diria que eu tenho uma vida anárquica, mano. E eu olho para a sociedade e vejo que o poder verdadeiramente está na mão do poder econômico. O poder verdadeiro é econômico, é banqueiro. Só que então a gente está numa fazenda de escravos e tem a oportunidade de escolher um capataz, que vai servir os donos da fazenda. Você tem um capataz sádico, porra louca, agressivo, que acha que se o escravo comer muito ele vai ficar gordo, tem que botar ele para trabalhar na chibata e punir, castigar. E tem um outro que foi escravo, que já sentiu fome, que já passou dificuldade, que vai servir os patrões, mas ele não vai maltratar os escravos. Ele vai botar uma serragem ali onde está ele vai oferecer uma raçãozinha melhor, vai deixar os caras comer, de repente deixa até entrar uma professorinha. Isso é subversivo. Se não é uma revolução de agora, está investindo nas gerações, porque tem investimento em educação. Agora é uma coisa muito complexa. Você vai escolher qual capataz? O capataz camarada ou o capataz sádico? O camarada, claro, é óbvio. Mas eu não vou me iludir que ele tem poder. Ele está num cargo de mando, é diferente de ter poder. O poder é econômico. E ele é bancado nas nossas crenças, nos nossos valores, que são implantados pela mídia, que é a boca do poder econômico. Então você quer vencer na vida. Eu parei com isso ainda... Antes de pegar a estrada, eu já não queria vencer na vida. Esse papo é frustrante. E para eu vencer na vida, eu tenho que botar um monte de gente para perder. Não vale a pena, mano. Eu, no esporte, velho, eu já parei de competir por isso. Quando eu percebi que a minha vitória se baseava na derrota dos outros. A minha alegria era construída em cima da tristeza dos outros. Eu não quero mais fazer isso. Não quero mais competir. E estendi com pouco tempo isso para a vida. Eu não quero vencer na vida, eu quero viver. Se eu quiser vencer na vida, eu vou ter uma vida de merda, angustiante. Aqui em troca de quê? Eu vou ter que massacrar minha consciência? Eu vou ter que ser agressivo? Eu vou ter que utilizar trabalho explorado dos sabotados sociais, pessoas que sofreram crime social, crime constitucional? Porque pela Constituição todo mundo tem direito a uma boa alimentação, garantida pelo Estado, uma boa moradia, um bom ensino, uma boa educação, informação de qualidade. E só isso já é negado pelo Estado. Ou seja, o Estado é uma organização criminosa que comete crime contra a população, negando direitos constitucionais. Eu vou usufruir dessa situação? Eu vou achar que eu sou superior ao meu irmão porque eu tive acesso a uma boa escola e ele foi roubado nesse direito? Eu não sou melhor do que ele, mano. Eu estou numa posição melhor que a dele. Então eu tenho mais responsabilidade do que ele. Você ainda tem seu título de eleitor? Você pretende eu tive que votar? regularizar, mano. Você pretende votar nessas eleições? Rapaz, essa é uma incógnita. Eu parei de votar em 89. Em 89 eu trabalhei para os 7 partidos da coligação do PT. Era o PH, PV, PDT, PSB, PCB, PCdoB e PT. Eu trabalhei para os 7 partidos, trabalhei para a CUT, fiz desenhos para cartazes, para camisa, para boné, fiz brochinhos para vender, trabalhei na campanha e pude ver como é que funciona a esquerda. Eu não gosto dessa nomenclatura não, porque acho ela colonizada, sacou? O que é esquerda e direita? Era um parlamento francês, país colonizador, sacou? Onde tinha os nobres de sangue azul e os burgueses cheios de grana. Não era povo e poder econômico, sacou? Ali não tinha povo. Mas aí um se situava à direita, outro à esquerda. E a gente, com a mentalidade colonizada que é implantada em todas as colônias,
A gente ainda tem a Europa como referência. Foi o continente que sacaneou o mundo inteiro, que causou genocídio, matou culturas, dividiu territórios, não tomou posse. A África foi dividida na Europa, mano, em cima de mesa. Ele não levou em conta as pessoas que estavam lá. Como é que eu vou admirar esse continente? O primeiro mundo. O primeiro mundo é nossas custas, mano. Nosso custo do nosso sangue, do nosso sofrimento, da nossa escravidão, da nossa submissão. O colonialismo, ele deixou de ser político e passou a ser mental. Você achar que o europeu é superior, não é não, mano. Não é não. Ele é mais explorador. Ele sacaneou o mundo inteiro. Inclusive agora, eu acho que está tendo refluxo do colonialismo, porque os imigrantes estão chegando dos países onde eles criaram tanto problema que ficou impossível viver. Ninguém sai do seu lugar, velho, se conseguir viver em paz ali. Esse movimento migratório é causado por empresas que vão lá, que são dragas de sucção de riquezas, que inviabilizam a vida no lugar, mano. Envenenam as águas, botam grupos armados, incentivam guerras entre eles, fornecem as armas que eles fabricam para depois chegar pacificando. Sacou? Esse colonialismo a gente sofre. É uma coisa interessante, velho. Os colonizadores, eles em cada colônia, eles colocaram uma elite administrativa, de preferência parecida com eles, branca. Enriquecia essa elite, uma minoriazinha que ia ser elite, e criava uma mentalidade: vocês são quase como nós, são diferentes, são superiores dessa mestiçaiada aí, ó, esse bando de bicho. E aí as elites criaram essa mentalidade de adoração pelo colonizador e desprezo pelo seu próprio povo. É o que a gente vê no cotidiano do dia a dia. Os grandes magnatas, velho, eles estão mais lá fora do que aqui dentro. Está tendo toda uma discussão a respeito das urnas eletrônicas. Né? Você, como é um cara diferenciado, um ser pensante, eu queria que você compartilhasse a sua visão sobre esse assunto. Velho, não teve nenhuma denúncia de corrupção de urna eletrônica, até chegar essa figura aí na presidência e começar a falar. Ele mesmo, ele pregou a urna eletrônica lá atrás, anos atrás. Agora eu acho que isso é jogo, mano, jogo eleitoral. Ele sabe que vai perder, tem que arrumar algum pretexto para se rebelar. Mas ele não tem apoio nenhum de nada, mano. Nem o mercado está com eles, nem a Febraban, nada. Inclusive essa carta pela democracia, assinada pela Fiesp, Febraban. Eu fico até desconfiado, mano. Foram os mesmos que patrocinaram o golpe. Os mesmíssimos que patrocinaram o golpe. Aí eu boto um pé atrás e falo: porra, o que o Lula tá fazendo, mano? Tá se ligando com os vampiros sociais, velho. São tudo parasita. Podre de rico, mano. Que toma atitudes como essa, de criar um programa de empréstimo para quem vai receber auxílio, velho. Que vai comprometer 40% do auxílio. Não pode comprometer nem 1%, porque esse auxílio não dá para comer, não dá para viver. Quer dizer, você vê que é um complô, velho, do poder econômico contra o povo. Direto. Né? O PT caiu não pelas falhas que eu apontei durante o governo do PT, caiu pelas virtudes. De botar preto, pobre, periférico dentro de universidade, por exemplo. Um punhado, porque isso tinha que ser um trampo de resgate. O Estado comete crime contra a população desde que ele é império, mano. Desde que ele é colônia. Mas teve o império, depois teve Constituição, e aí foi se criando direitos, e o Estado nunca cumpriu, velho. Então ele tem um resgate com o povo preto, com o povo pobre, com os nordestinos, com gente que não tem onde morar. Tem uma dívida enorme, se não legal, pelo menos moral. Então o que tinha que acontecer? As universidades tinham que abrir as portas para todo mundo. E públicas, né? Mas se um governo faz isso, mano, ele cai na semana seguinte. Isso é inadmissível. É a mentalidade escravista. O escravo não pode estudar. Ele não pode estudar, mano, senão ele vai se rebelar. Você tem uma empresa, na época da escravidão, isso eu soube pesquisando. Você tem uma empresa e você tem um escravo ali que tem 15 anos, mas tem um potencial, tem uma inteligência do cacete. Aí você quer ensinar contabilidade para ele fazer a contabilidade da sua empresa. Você tem que pedir uma permissão na justiça. E quando o juiz te permitir, vai impor condições. Por exemplo, ele não pode estar na senzala junto com os outros escravos, ele tem que ser separado. Ele não pode usar sapato. O escravo não podia usar sapato para ser diferenciado na rua. Essa mentalidade persiste até hoje.
Porque os senhores econômicos do país são descendentes dos senhores de escravos. Tem a mesma mentalidade escravista, o mesmo desprezo pela população. O que me dá tristeza não é ver o desprezo dessa gente, é ver o desprezo da esquerda com a população. É ver partidos chegando na favela, se sentindo totalmente fora do lugar, mas com a missão partidária de ir lá cooptar uma associação. Ou seja, é arrebanhamento e tutela, mano. Eu arrebanho todo mundo, filio ao partido e vou dizer o que tem que ser feito, como é que a gente tem que ver a realidade. Mano, isso é falta de respeito. De cima para baixo, né? É um condicionamento social. Ele entrou num curso superior e saiu achando que ele é realmente superior. Ele não lembra que a barriga dele está cheia porque pobre plantou a comida que ele comeu, pobre colheu, pobre transportou, pobre preparou. A roupa dele está costurada por quem? Por pobre. Pobre construiu o prédio que ele estuda. É, o engenheiro não bota a mão na massa, velho. É o ajudante de pedreiro que bota a mão na massa. Você olha em qualquer lugar da cidade, você olha em volta, você não vê um milímetro que não foi mão de pobre que botou ali. Quem constrói a sociedade, quem é capaz de construir uma sociedade justa, menos injusta do que essa, são as mesmas pessoas que constroem essa sociedade injusta. São as mesmas pessoas. A diferença é o nível de consciência. É preciso levar o conhecimento para quem tem a sabedoria da sobrevivência. O conhecimento você consegue lá na faculdade, né? No estudo, no livro, com os professores. Né? O saber você consegue aí. É racional. Agora, a sabedoria é prática cotidiana, é superação de dificuldades. A prática nunca vai superar a teoria. A teoria nunca vai superar a prática. Pois é. E pensar como é que a lógica é cruel, né? Por vezes, né, o trabalhador ele se dedica, constrói o edifício e existe uma possibilidade muito grande de talvez o filho dele não estudar naquele edifício. Não, normal. Se for uma escola particular, o filho dele não vai estudar ali. Tem até uma música do Zé Geraldo a respeito. Tá vendo aquele edifício, moço? E a escola também ele fez, depois a filha queria estudar na escola e disseram para ele, uma criança de pé no chão aqui não pode estudar. Essa sacanagem é permanente, velho. Agora, a indução ao sentimento de superioridade é aquela coisa que eu falei da revolução interna. A esquerda revolucionária não faz a revolução interna. Então fica arrogante, condicionada pelo sistema social, pela universidade. A academia cria esse sentimento exatamente para criar essa distância. Sacou? E o povo da periferia, o povo da favela, mano, ele está acostumado com esse olhar de superioridade. Mas não ali na casa deles. No mundo, quando ele chega na favela, ali é todo mundo igual. A diferença se dilui. É todo mundo pau a pau. Aí vem um acadêmico, falando uma língua que ele não usa, dizendo para ele o que ele deve fazer, como ele deve pensar. Siga-me porque eu sei, porque eu estudei. Velho, ele está exercendo um condicionamento. Essa superioridade não é aceita na periferia. Seria preciso a esquerda ter humildade de ir lá para aprender e não para ensinar. Eu já falei várias vezes, meu irmão, cala a boca. Vai ouvir o que esse cara tem para falar. Repare, você tem 2 olhos, 2 orelhas e uma boca, velho. Não é um sinal da natureza, não. Aprende a falar a língua dos caras, mano. E quebra essa crença de que são pessoas inferiores. Você não segura metade da onda que esses caras seguram. Você não passa metade dessas dificuldades. As pessoas têm uma capacidade de superação muito maior, de vencer dificuldades, de trabalhar com elas, de tomar prejuízo, de se levantar, de cair e levantar outra vez, a vida inteira. São as pessoas mais fortes da sociedade, que são meticulosamente convencidas de que são fracas, de que são inferiores. É preciso levar esse valor para elas, é preciso levar o saber para lá, porque ali aquela sabedoria vai saber muito melhor como usar esse saber em benefício coletivo do que essas esquerdas aí, elitizadas. Agora eu quero saber uma coisa, uma hipótese. 1º de janeiro de 2023, presidente da República, Eduardo Marinho. Você numa posição de liderança. Eu não consigo imaginar. Não consigo imaginar. Imagina. Porque eu sei qual é o caminho para chegar lá. Eu vou ter que contar cai um meteoro, nossas principais lideranças morrem, o povo se junta e fala, a gente quer o Eduardo Marinho numa posição de liderança. Tá, uma hipótese bem estrambótica. Como você acha que você iria trabalhar para poder tornar a vida das pessoas melhor?
Irmão, acho que eu ia num centro espírita convocar o Paulo Freire, em primeiro lugar. Instalar o PNA de novo, o Plano Nacional de Alfabetização, que derrubou o João Goulart. Acabar com o analfabetismo. Abrir as universidades, mano. Fazer o povo universitário e acabar com o analfabetismo também. Distribuir o conhecimento para todo mundo. Investir na agricultura familiar. Porque a agricultura familiar não usa agrotóxico. Pelo simples fato que o agrotóxico, ele afeta primeiro quem está plantando. Então quem usa a carga máxima de agrotóxico é aquele fazendeiro que não pega no serviço, ele manda fazer. Ele nem mora na fazenda. Nem deve consumir o próprio produto que Ele não está nem aí porque acontece com a água de lá, quando ele joga o Roundup no transgênico. acaba com o solo. Com ar. Com ar. E ainda manda jogar na casa dos indígenas, dos quilombolas, naquelas terras que ele cobiça. E o que o Estado vem tomando desde que se instalou com os europeus aqui. Só que não está nem aí para nada, mano. Ele quer dólar. E aí, como ele tem a grana e a publicidade, o agro é pop, ele tira a onda de que ele produz alimento para matar a fome. Mentira, mano. Ele produz matéria-prima para fazer ração lá fora. Ninguém aqui vai comer o que ele plantou. E ele quer dólar, ele não quer matar a fome de ninguém. Já a agricultura familiar, não. Eles têm orgulho de produzir alimentos bons, orgânicos. Então, não sei se você sabe, a MST doou durante essa pandemia mais de 1.000 toneladas de alimento orgânico, mano, nas periferias. Mídia nenhuma vai falar nisso. Porque isso é humanismo. E é isso que eu queria contrapor, aquele conceito de direita e esquerda. Nós não estamos entre direita e esquerda, nós estamos entre empresarismo e humanismo. Se eu falar essas palavras, as pessoas entendem. Eu falo direita e esquerda, as pessoas ficam confusas, porque não sabem muito bem o que é isso. Até porque tem um trabalho midiático, difamando na esquerda. Não, e se fala tanto em produção, agronegócio, agropop, e o que explica tantas pessoas passando fome? Pois é, meu irmão. A mídia explica. Prioridade. Porcamente. E as pessoas são convencidas de que passa fome é um incompetente, que não se esforça. Não se esforçou. Outro problema que eu tive em galeria, mano. Porque eu convivo com essa mentalidade. Eu lembro que uma vez eu estava numa vernissagem dessas ridiculamente luxuosas, lá no Cassino Atlântico, velho. Aliás, foi a última exposição Você já que eu fiz. frequentou de tudo, hein? Você é um rapaz vivido. Pô, 61 anos, né, mano? Alguma coisa tinha que viver. Mas aí eu vi os meus colegas pintores em volta de um sujeito extremamente bem vestido. Dá pra ver, né? É o ricão e os caras estão puxando o saco. Aí eu cheguei perto para ouvir. E o cara estava falando alguma coisa da sociedade que parecia que a sociedade era feita de classe média para cima, né? Ele falou assim, mas e a população na situação de penúria que vive? Aí todo mundo olhou para mim assustado e o cara olhou para mim com raiva. E falou assim, não, mas qualquer um na sociedade que se esforçar pode ficar rico. Eu falei, é mesmo? Você já viu esses caras que botam asfalto na rua? Com aquele rodo de madeira, puxando peixe, respirando gás de querosene, debaixo de um sol de lascar. Você acha que eles não estão se esforçando ou eles estão enriquecendo? Velho, os pintores todos viraram as costas e saíram fora. Todos eles saíram, mano. Ficou só eu e o cara. Na hora. Porque eu falei do cara que põe asfalto na rua, não tá se esforçando, não? Pra caralho, mano. Tá enriquecendo? Nem fudendo, mano. Aí o cara que fica sem argumento, velho, ele já acha que eu sou atrevido. Quem é você pra falar comigo assim? Você é comunista? Aliás, isso é uma pergunta que eu vi muito nas galerias. Você é comunista? Não, Lá velho. atrás, né? É, Lá atrás. 2000. Porque esse fenômeno não é recente, né? Não. O comunismo apavora os de cima. Eles não percebem que o comunista, ele é um hierarca, sacou? Ele tem uma hierarquia rígida, parece militar, mano. Você vale sua leitura, sabe, a sua qualificação, a sua universidade. Se você é trabalhador, você tem que ouvir os quadros mais preparados. Ou seja, são chatos, mano. Fica repetindo aquele vernáculo acadêmico, repetindo, e nunca foi a lugar nenhum, porque não tem humildade para tratar de igual para igual com um cara analfabeto. É preciso ganhar essa humildade. Humildade também, para mim, não é virtude. É um instrumento de comunicação e de aprendizado, sobretudo. Você, com humildade, você pode reconhecer seus erros e se melhorar. Enquanto se você for orgulhoso, você nega seus erros, você esconde os seus erros. Se alguém apontar, você briga. E você permanece com seus erros. É o que acontece com a esquerda. Permanece no mesmo vício de se sentir superior e tentar organizar os trabalhadores de cima para baixo. E fazer esse papel feio, mano, de entrar lá, atacar os que não concordam, criar brigas, ridicularizar, minimizar. É.
sacou? Para poder arrebanhar e tutelar. É falta de respeito, por aí você não vai a lugar nenhum, mano. É preciso respeitar o povo de igual para igual. Olha como é que Paulo Freire conversava com as pessoas analfabetas, mano. Olha o sentimento de igualdade que ele emanava, mesmo falando uma outra língua, respeitando, sabendo ouvir. Aí ele ganhava amor, mano. E quando ele ganha amor, a pessoa para prestar atenção nele de boa vontade e absorve com muito mais avidez o que ele tem para dizer. Porque ali não tem um cara arrogante impondo valores, falando de um jeito que você não entende. É um cara que valoriza o seu saber, né? Naquela coisa do não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Sim, sim. Você mencionou a questão dos agrotóxicos, essa questão da agricultura. Eu concordo plenamente com você. Acho que a gente deveria fomentar mais a agricultura familiar, né? O plantio sem essas substâncias químicas, né? E a gente deveria ter um olhar mais atento, né, ao meio ambiente, né, ao ecossistema. Você vê que a gente está promovendo um grande desarranjo, um desequilíbrio, e não à toa a gente está tendo que conviver com diversos surtos de diferentes doenças. Isso tudo é resposta da natureza. A gente está promovendo um desequilíbrio. Não existe apenas nós seres humanos. Social, mano. O modelo esse tipo social de modelo é um modelo centrado em interesse econômico, é um modelo empresarista. A gente está caminhando para criar uma sociedade humanista, que tem no ser humano o centro de importância. O centro de importância agora é o lucro, né? É econômico, interesse econômico. Então, poluir está em segundo plano, mano. Eu quero é lucro. Se tiver que destruir o meio ambiente para lucrar, vai se destruir. E é o que a gente vê acontecendo. Vai derrubar a floresta, porque dá lucro, madeiras caríssimas, vai ter que desperdício. Mineração, madeira... A mineração é dos piores, mano. Porque são os piores venenos. Eu segui o Rio Doce, depois que caiu a barragem da Samarco lá em Bento Rodrigues. Eu fui em Bento Rodrigues e fui de povoado em povoado, de Kombi, mano, acompanhando aquilo ali. O silêncio a respeito da Vale era sepulcral, porque Samarco é a Vale. Sacou? É uma laranja da Vale. Silêncio sepulcral. Por quê? Porque a mineradora, não só a Vale e a Samarco, mas várias, a mineradora, quando se instala no município, ela compra candidaturas, financia candidaturas, não só dos prefeitos, como dos legisladores. E começa a mandar na área, velho. Ali, todas as prefeituras eram coniventes, silenciosas, com a Vale. E eu fui até regência, velho. O tempo todo. Silêncio institucional. Na terra dos Krenak teve movimentação. Teve um indígena lá chamado Douglas que botou um monte de tronco em cima do trilho do trem. Você vê, foram 850 quilômetros, pouco mais de 850 quilômetros de vale, sacou? Desde a mineradora até o mar. Estava tudo parado, assim, em estado de choque. Porque toda a vida girava em torno do Rio Doce. Todo mundo em estado de choque. A única coisa que não parou, velho, foram os trens de minério. Descendo cheio de minério para botar no porto e exportar. 80 por dia, mano. Eles passam em frente à aldeia dos Krenak. E chega ali na frente e eles buzinam, velho. Eu falo, pô, será que é a solidariedade do maquinista com os indígenas ou será que é sacanagem mesmo, tá tirando onda? Porque os Krenak eram os botocudos, mano. Eles moravam no Rio Doce inteiro. Para instalar a ferrovia ali teve muito massacre. Muito massacre. Eles foram detonados. Foram dados por extintos. Foram dados por extintos, velho. Aí os remanescentes conseguiram provar que eles não estavam extintos. Sacou? E reduziu-se a terra deles a uma reserva ali em Resplendor, quase fronteira entre Espírito Santo e Minas. Eles estão reduzidos ali eles criam gado, ali eles têm o Atu é o Rio Doce, o nome do rio, é o Rio Sagrado. Sacou? A mãe do Rondon, a gente entrevistou o cacique Rondon lá, tá no blog inclusive isso daí. E a mãe dizendo assim, o branco chegou aqui e sempre matou índio, agora matou o rio. Foi o que eu já vi num lugar aí, velho. A Vale do Rio Doce, primeiro tirou o Rio Doce do nome e depois matou o Rio Doce. 2 anos depois eu passei por lá, o índice de câncer ali é estupendo, meu irmão, um disparate em todas as cidades. Em todas as cidades. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada.
A Samarco parou de dar a água que tinha que dar. Eu vi gente cozinhando com água do poço, com câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de intestino, câncer de garganta, câncer de língua. Tá comendo solto, velho. A mídia não fala nada. Não, e a gente não precisa ir tão longe. Por exemplo, aqui no nosso estado mesmo, Rio de Janeiro, a gente vai em regiões de siderúrgica, como Volta Redonda, Santa Cruz, o ar é extremamente poluído. Sim. São diversas crianças nascendo com problemas respiratórios. E os responsáveis por isso não estão na área. Não admitem queda do lucro. Quanto é um filtro? Não, é muito caro. Não vai botar filtro nenhum, não. A multa é muito mais barata. E propina mais barato ainda. Tem que botar filtro nenhum, não. É assim que funciona, mano. É desumano. Nós estamos numa sociedade que não alcançou o patamar de humano ainda. Nós estamos trabalhando há milênios para O alcançar. importante é o lucro dos acionistas, né? É. O que a gente puder enxugar. O ser humano está em segundo plano. O que a gente precisa é de uma sociedade que tenha o ser humano em primeiro plano. E isso está sendo dificultado por aqueles que se beneficiam com a situação de desumanidade, que são os podres de rico, sobretudo banqueiros. Eduardo Marinho para presidente? Irmão, você sabe o que é uma presidência? Mano? Sabe com quem que você tem que compor? Tem que ser o Lula, mano. Ele é vaselina. Eu não trato com a gente que ele trata. A Dilma se dispôs com o Congresso inteiro, mano. Por quê? Porque não aceitava falar de corrupção. O Lula aceita, mano. Eu vi o Lula tratar com tanta gente corrupta, velho, que eu fiquei achando que esse cara deve ter alguma corrupção. Sabe o que limpou a imagem do Lula para mim? As tentativas, para evitar que ele se candidatasse, de achar algum crime dele para poder prender. A polícia de Israel, o FBI, a polícia britânica, a Suíça foi acionada para procurar a conta, sabe? Fora as brasileiras, investigaram ele, a família dele, os amigos dele, investigaram todo mundo. E não acharam nada, porque o cara foi preso sem prova. É uma aberração jurídica. Foi preso por convicção. Nunca se viu isso em lugar nenhum. O mundo jurídico em volta do planeta ficou espantadíssimo, chocado com isso. Mas a mídia é caladinha, velho. A mídia é sempre em nome do dinheiro. Para começar, velho, mídia empresarial. Por que que o PT não abriu o espaço para a mídia popular? Por que que não regulamentou as concessões? Eu acho que para mim é uma regra muito simples. Se você tem uma empresa de comunicações, você consegue uma concessão pública, você tem que ter consciência que está no espaço público. E você mentiu para o público, perde a concessão, mano. Você não pode mentir para o público. É uma concessão pública. E, no entanto, essas empresas de comunicação mentem historicamente, desde sempre. E não acontece nada. Ainda nomeiam o ministro das comunicações, ou pelo menos tem que assentir. Não, esse aí tudo bem. Senão não põe. Que nem um das Minas Energia. Não bastasse mineradora que determina. Não bastasse as mentiras na TV, agora a gente tem que conviver com as mentiras nas redes sociais também. Fake news agora é um baita problemão. Tá difícil você dialogar com as pessoas. E não é tempo de dialogar, parceiro. Você tem que escolher com quem dialoga. Nós estamos em tempo de revelação. Quanta gente te surpreendeu de demonstrar perversidade imensa, uma agressividade extrema. Pessoas Eu nunca imaginei, cara. Pois é. Pessoas do nosso convívio. Tempo de revelação, velho. Essa agressividade estava nessa pessoa. Ela não foi desenvolvida por evento desse governo. Ela teve coragem, se identificou, sintonizou. E, eu sou assim também. Sacou? Está até nas profecias. Pais vão estranhar filhos, irmãos vão brigar com irmãos. Vamos dizer assim, o fim dos tempos dessa sociedade. Só que esse fim dos tempos não vai acontecer como pensam os religiosos, vem um anjo de trombeta. E da agora para diante. Não, velho, leva gerações. Está se esclarecendo, está se vendo as estruturas da sociedade. É tempo de iluminação, perceber que os governos não governam. Os governos servem aos poderes, que são econômicos. Quando o Lula foi eleito em 2003, a primeira entrevista coletiva, quem ia dar era o Zé Genuíno. E aí foi os repórteres da mídia para fazer perguntas. E teve uma repórter de uma mídia privada, claro, que perguntou, agora que o PT chegou no poder, ele levantou o dedinho. No poder, não. Chegou no governo.
Aí, se eu fosse a mina, teria perguntado, então quem é o poder? Se o governo não é o poder, qual é o poder? Mas a mina, pautada pela mídia privada, mudou a pergunta com a palavra. Né? Então, agora que o PT chegou no governo e fez a pergunta que o chefe dela mandou fazer. Mas para mim foi um sinal. Poder não, no governo. Então, quem é o poder? O poder manda no governo. E aí você vê Andrade Gutierrez, Odebrecht, Camargo Correia, né, que financiaram a campanha, receberam obras no mundo inteiro. Belo Monte foi retomado. Os militares não fizeram Belo Monte, sabe por quê? Porque era Tucuruí e Belo Monte. Os empresários convenceram os militares que Tucuruí não ia causar nenhum problema ambiental, que tudo ia ficar do jeito que estava, era tudo mentira. Então, quando os militares terminaram Tucuruí e viram o bagaço que aquilo ali virou, suspenderam Belo Monte. E o projeto ficou. O interesse econômico, velho, ele não desiste. Ele recua e espera a ocasião. Troca um juiz ali, bota um senador com um projeto ali, vai trabalhando até a hora que ela consegue o objetivo. Quando viram o Lula com possibilidade, fizeram um acerto de campanha. Aquilo foi um acerto de campanha. E foi um bagaço. Altamira virou a cidade mais violenta do mundo por um período. Hoje é a mais violenta da Amazônia. Porque tinha 100 mil habitantes, vieram 100 mil miseráveis do sertão para procurar emprego em Belo Monte. E quando chegaram, não tinha espaço para todo mundo. Viraram periferia. A prefeitura de Altamira pediu ao governo federal para paralisar Belo Monte porque não tinha condição de tratar de tanta gente. E o governo fez. Os Caiapó fizeram um acampamento indígena revolucionário, lá nas Praças dos Militares. Durou 6 meses, mano. As polícias iam lá, a distrital, a militar e a federal, mano. Detonavam, mano. Gás lacrimogêneo, pancadaria, derrubavam o acampamento. No dia seguinte, chegava 4 ônibus cheios de Caiapó e montava de novo. Teve um cacique que morreu do coração, teve uma mina que abortou uma criança por conta de truculência policial. Eles se mantiveram 6 meses lá e Belo Monte foi feito. Eles estavam contra e iam até a morte. Destruiu, mano, mudou todo o ciclo de vida que tinha na área, acabou com os pescadores, com os ribeirinhos, atrapalhou a vida geral, infernizou Altamira. E até hoje ele diz, não, foi bom. Belo Monte foi bom. Eu duvido que o Lula, sendo quem é, tendo vivido o que ele viveu, que ele concordasse durante as obras da Copa e das Olimpíadas, 250 mil famílias pobres foram expulsas dos seus lugares por polícia de base de porrada para fazer as obras que os empresários queriam fazer. Os grandes empresários. 250 mil famílias, mano, no Brasil inteiro. Foi 250 mil pessoas. Você botar uma média, classe média, assim, 4 pessoas, 2 pais, 2 filhos, 250 mil vezes 4, 1 milhão de pessoas. Foi mais porque pobre costuma ter mais filhos do que 2. Você está me fazendo aqui pensar em 2 questões, né? Uma, estou diante de uma pessoa extremamente politizada. Né? Embora partidária. Sim, politizada. E a gente tem percebido um grande movimento de descrença na política e de desinteresse na política. É porque quando você fala política, como é que a gente, as pessoas entendem partidária. Sim, mas como é que a gente consegue trabalhar isso na cabeça das pessoas? Porque é o que você deixa bem claro, existe um poder econômico extremamente organizado. A partir do momento que as pessoas não se interessam, não se organizam, aquele espaço ele vai ser ocupado por alguém. Né? E como é que a gente consegue convencer as pessoas da importância da gente se organizar, ocupar esses espaços para tentar conter danos, digamos assim? Eu não tento conscientizar as pessoas. Mano. Eu passo as ideias do jeito que elas vêm. Eu digo o que eu estou vendo e jogo. Porque a semente não brota na terra árida, mano. Ela brota na terra fértil. Eu não sei quem é que tem a mente fértil e quem não tem. Eu estou jogando para o mundo, jogando no meu trabalho, me espalhando. E aí eu percebo aqueles que dão proveito e percebo aqueles que não dão proveito nenhum. Mas não sou eu, é o meu trabalho. Desde que eu me dediquei a observar a sociedade, e eu me dediquei a observar a sociedade porque eu usava isso como elemento do meu trabalho. Eu colocava nas frases, eu criticava e tal. Eu comecei a perceber que isso tem utilidade. Que isso acaba causando reflexão, sacou? Levando pensamento e tudo mais. Mas a minha intenção não era essa.
Porque quando eu estava na universidade, eu concluí que esses que pretendem lutar por uma sociedade justa, eles estão completamente condicionados pela sociedade e não vão conseguir nada. Então ninguém vai mudar o mundo. Aí eu fui para o mundo e eu percebi que o mundo é mutação. Não depende de ninguém. Ele está em mutação permanente. Ele já estava em mutação antes de aparecer o ser humano. Ele já estava em mutação antes de aparecer o ser vivo. Ele está em mutação permanente, mano. Então eu quero participar dessa mutação da maneira que eu escolhi, de uma forma que eu achar que é mais produtiva. E a forma mais produtiva é colocando pensamentos a respeito da sociedade no meu trabalho, das injustiças, das falsidades. Sacou? Porque as pessoas não fazem o trabalho interno e ficam naquela de vencer na vida, de disputar. Como é que você vai mudar uma sociedade, velho, que diz pra você que tudo que você vai conseguir na vida tem que ser com luta, com briga, com disputa, com confronto? Como é que você vai mudar uma sociedade dessa? Com luta, com briga, com disputa e com confronto. Você está repetindo os condicionamentos sociais. Eu acho que não é por aí, mano. Há que se fazer um trabalho de conscientização da base. É preciso não ser imediatista, perceber que esse processo é longo, leva gerações e gerações sem conta. Então, para mim, já estou satisfeito se eu consigo fazer pessoas pensarem. Eu não tenho intenção de ver a sociedade justa, eu sei que não vai dar tempo. E todos aqueles que eu vi, revolucionários acadêmicos, que iam lutar para mudar a sociedade, sentaram, mano. Chega ali nos 35, 40 anos, cheio de conta para pagar, chega à conclusão que nunca vai mudar. Começa com a ingenuidade, eu vou fazer a diferença. Vou ver o mundo mudar, eu quero ver o mundo justo. Ingênuo. Quando você percebe cabelos brancos, você percebe que não vai dar tempo, que você não vai ver o mundo justo. Aí você desiste. Isso nunca vai ser justo. Você sai de uma ingenuidade para uma estupidez. Não, a começar que a pessoa que detém o seu título de ensino superior, para ela chegar lá também é um processo extremamente injusto, né? O que é o vestibular? Vestibular para mim é uma coisa assustadora. A pessoa tem que estudar 12, 14 horas por dia e ela tendo totais condições de fazer isso. O que boa parte da população não tem. Não tem computador, não tem condição de ficar ali se dedicando 12, 14 horas, não tem o que comer, não tem um bom ensino, tem que trabalhar para ajudar a família. Isso é tudo calculado para mim. É uma peneira, né? O ensino público, ele tem a intenção de formar mão de obra de baixa qualificação. Gente explorável, fácil de enganar, desinstruída e desinformada. A parte que vai, a administrativa, a parte instruída, entre aspas, da sociedade, ela é instruída no modelo de mercado, e não pode passar de 30%, senão periga. O resto, 70%, tem que ser pobre, tem que ser explorado, que é quem vai carregar a sociedade nas costas. Teve um tempo que eu frequentei os movimentos sociais aqui no Rio, ia muito nas favelas, Alemão, Maré, ia ver os movimentos. E de vez em quando eu via alguém revoltado. Quando o morro descer para o asfalto, quando a periferia vier para o centro, vai ser o caos. Eu dizia, não, todo dia o morro desce para o asfalto, a periferia vai para o centro e é isso que faz a sociedade funcionar. O caos vai ser quando não for. Quando não for. Eu não vou, não. Um morro não desce, vamos fazer uma horta? No dia que tem operação... Vamos fazer uma cooperativa de sapateiro? A diarista tem que dizer para a patroa que não vai poder trabalhar porque está tendo operação. É o desespero total. Sacou? Ou seja, a sociedade depende inteiramente dos de baixo. Por isso mantém eles ignorantes, com sentimento de inferioridade, para que não se movimentem. Porque eu comparo com a casa, mano. Se o alicerce, que sustenta a casa toda, se movimentar, a casa cai. Eu fazia essa comparação exata, mano. O alicerce, que é a massa, a grande maioria da população, as linhas de tijolos, as linhas são as classes médias. A primeira classe média toca na pobreza. Depois tem a segunda linha, a terceira. E aí tem a alta classe média, os desembargadores, os generais, os coronéis, só com gente E aí vem o telhado, que é o empresariado. E lá em cima do telhado tem a comieira, que você nem vê, velho, do chão. São os banqueiros. São os banqueiros, velho. Você vê a mídia falar de banqueiro? Muito bom. Muito raramente, velho, e bem superficialmente. Muito bom. Esse ano também temos um outro grande evento, muito popular, você citou em determinado momento, que é a Copa do Mundo. E aí eu te deixo até a pergunta. Citei pejorativamente. Vai assistir os jogos da seleção? Vai torcer para a seleção? Meu irmão, se calhar de passar o jogo no boteco que eu estiver bebendo, eu assisto.
Entendeu? Mas eu não vou atrás, não. Eu olho pro campo, é um bando de milionário, Tu mano. viu a camisa? Lançou a camisa. Não queria nem ver. R$350 a camisa. É, normal. Eu já acho normal. O bizarro, pra mim, já é normal, velho. Isso é bizarro. Mas a sociedade é toda bizarra. Sacou? Pra mim tá normal. Tá dentro da bizarrice social que a gente vive. Nossa, eu ainda fui generoso. 350, não, R$600. Minha equipe tá alertando ali. R$600 uma camisa. Eu não fico espantado. E um país com milhões de pessoas desempregadas e outras na beira da miséria. Duvido que você não encontre essa camisa. E tá esgotado. R$100, 150. Tá não, esgotado. vai no paralelo, velho. Vai no camelo. Sacou? Camelô, velho. É isso. Vai no paraguaio. Aproveitando. Agora, não, só para Claro, terminar aqui, claro. mano. Depois disso tudo que a gente viveu nesses últimos anos, velho, eu acho um constrangimento você vestir a camisa da CBF. Eu acho constrangedor, velho, porque demonstra uma alienação completa da realidade. Porque a camisa não é da seleção, é da CBF. A CBF estragou milhares de vidas, mano. Exportava menino de futebol de várzea, menino pobre. E quando o menino chegava lá no time do Sheik, na hora de folga ele mexia com a mulher e encana, e o Sheik já reclamava com o cara aqui, que mandou o menino para ele, e falou, não, tudo bem, vou te mandar um mais barato. Teve seus presidentes investigados e até um preso, né? CBF. Ah, sim, eu pintei quadro para essa Então, gente. É. Fui lá na casa do cara, mano. É constrangedor. Guarita com segurança armada, na prova de bala. Quando eu entrei, os empregados me olhavam com olhar cúmplice. Se você entrou aqui, você tá feito pro resto da vida. Foi uma vez só, mano. Depois não quiseram mais que eu viesse. Por que será? É, porque eu não era do jeito que eles Falou que- esperavam. Eduardo, quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer? Tem hobby nos não, momentos mano. de Não tem folga? hobby, não. Não tem folga, não. Ler, pra mim, é me instruir. E é como se fosse folga. Mas eu, como não tenho tempo, eu leio no ônibus, em fila e no banheiro. Só. Leitura, fica a dica. Gessé Souza, ótima leitura. Lá na universidade, um livro que me impactou muito foi A História da Riqueza do Homem, de Leo Uberman. Me impactou muito. Eu não pude mostrar para os amigos do meu pai, para o meu pai, porque o último capítulo é assim, a Rússia tem um plano. Aí fodeu. Eu não posso mostrar. E essa camisa bonita aí, como é que eu faço para adquirir? Velho, eu vendo, eu tenho um e-mail de trabalho, que é observareabsorver.em@gmail.com, e no Instagram tem minha filha. Ela prefere que eu diga no Instagram, porque ela leva 30% do que Fala vende. pra galera aí qual é seu Instagram. É eduardomarinho.artista de rua. Ele não tem autenticação, não. Tem um outro que tem autenticação, mas que eu não mexo, que foi feita pelo diretor do filme, quando ele estava comigo lá, quando a pandemia pegou a gente estava numa viagem que ia para Palmas. Então a gente ficou preso pela pandemia na fronteira entre Tocantins e Palmas, Tocantins e Goiás, em Goiás ainda. E lá nós passamos 6 meses. E nesses 6 meses ele falou, pô, tô aqui no Instagram, pá, me mostrava tudo que ele publicava. Pô, se der uma autenticação, vai dar mais credibilidade. Então eu não entendo nada disso, né, velho? Aí eu aceitei, mostrei meus documentos lá para foto, autenticaram. Aí quando nós voltamos, né, que a pandemia chegou lá e nós viemos embora, ele foi para um lado, eu fui para o outro, ele trata da vida dele, eu trato da minha, não encontro mais, ele publica o que ele bem entende. Cheguei a pedir para ele para tirar, mas ele me mandava textos enormes que eu não entendia nada e não tirava, né? Acho que tem a coisa da visibilidade. E aí eu tentei autenticar esse de agora e não veio ainda. Sacou? Não sei como é que vai ser. Tem um amigo que se propôs, advogado, né, a acionar o Facebook para conseguir essa autenticação. Eu também não dou muita importância a isso. Então, Mas pessoal, é que... então, pessoal, é o segundo Instagram, não é mais aquele primeiro. Então, repete o Instagram que você administra. Eu e Brisa, ela mais do que eu. Você e sua inclusive. filha, Minha né? filha, Brisa do Outono. É eduardomarinho.artista de rua. Tá. Sacou? Aí faço uns vídeos. Hoje mesmo eu fiz porque eu fiz uma rifa. Eu tô vivendo da internet, mano, mas não de monetização. Divulgue a sacou? rifa aí. Não, a rifa já foi. Ah, já foi. Estavam cobrando sorteio.
Só que eu tive que viajar para cá, vim para cá resolver uns problemas. Então o sorteio foi adiado mais uma semana. A Brisa ontem falou comigo que pô, as pessoas estão cobrando o sorteio e tal, faz um ao vivo aí. E eu sempre me atrapalho, velho, mas acabo fazendo, sacou? Aí você vê eu fazer o vídeo e depois ficar assim, bom, deixa eu ver como é que desliga esse negócio, isso aqui. Não, isso aqui não é, isso aqui é, e gravando tudo. Maravilha. Eduardo. Já deu uma hora? Imenso prazer. Passou rápido, né? Quando é bom é assim, né? Naquela coisa arrastada. Sim, quando é bom Muito passa bom, rápido. Muito bom. Prazer imenso estar conversando com você novamente. Eu agradeço. Mano. E, para encerrar, otimista? Nem otimista nem pessimista, velho. Realista. Eu acho que nós estamos num tempo de revelação, de percepção. Muita gente está se dando conta de que o Estado não é bem o que se propõe a ser. E que a democracia realmente não está funcionando. Porque o que a gente tem não é a democracia, são instituições democráticas dominadas por interesses econômicos. Infiltradas, influenciadas, pressionadas ou completamente dominadas mesmo. Uma democracia de verdade vai ser quando o povo tiver instrução decente, informação decente, ou seja, o espectro das comunicações tem que ser tirado do interesse empresarial e espalhado para tudo quanto é tipo de entidade. É um povo bem alimentado, bem instruído, bem informado, com autoestima, com senso crítico, capacidade de decisão. Aí você vai ter uma democracia. Porque, para mim, da ditadura militar passou para a ditadura da mídia, ditadura econômica. Sacou? Não é uma democracia. Não chegou a ser... Foi a redemocratização, nada mais foi do que a reativação da fachada de democracia, que não passa de fachada. Né? Uma democracia, na minha concepção, não admite gente igual lixo pela rua. Não admite desabrigo, fome, analfabetismo. Isso uma democracia não admite. Então isso não é uma democracia, é um projeto de democracia que ainda não deu certo. Mas estamos trabalhando. Muita gente está trabalhando. E cada vez aparece mais gente. Quando eu era moleque, velho, as exceções à regra eram muito raras. Passou o tempo, passaram as décadas e hoje eu encontro exceção em tudo quanto é lugar. Né? Posso dar um exemplo? Claro. Eu ajudei a decorar lá o Comitê Cultural Revolucionário de Acari. Acari. Dele de Acari. E enquanto eu morei aqui no Rio, eu frequentava lá, ia até de bicicleta, de Niterói até lá. E um dia eu cheguei lá, estava um cara sozinho, o comitê estava cheio de gente, de morador. Mas os caras mesmo da arte, os poetas que administram aquilo ali, estavam tudo nas suas funções de trabalho e tinha um só, tomando conta. E ele estava calado, olhando para o nada, assim, quando eu entrei. Quando eu entrei, ele falou, porra, Edu, que legal que tu chegou, mano, senta aqui, mano, eu tô cansado de ouvir papo alienado, a favela é muito alienada, mano. A galera da favela tem a mentalidade da mídia, é muita alienação, cara, como é que faz com um negócio desse? Falei, velho, tempos atrás eu entrava em qualquer favela, não tinha ninguém reclamando de alienação. Hoje tem. Hoje tem centros culturais, tem gente questionando o sistema. Isso é um passo no processo, mano. Você não vai ver a favela engajada, inteirada, não, mas você vai ver jovens chegando com mais capacidade crítica. É formação dos mais novos, que vão ser os adultos de amanhã. É uma visão que o Darcy Ribeiro tinha, que o Brizola tinha. É preciso investir na formação das crianças, porque eles são o povo de amanhã, velho. São os adultos de amanhã. Por isso que ele era odiado pelas elites. Construir escolas para não construir presídios. Por isso que Darcy Ribeiro foi expulso, Paulo Freire foi expulso, foi perseguido e preso. Por quê? Porque para o poder econômico, instruir o povo é uma heresia. Tem que ser difamado. Olha o MST. O que falam no MST? É absurdo para quem conhece o MST. É ridículo, é completamente disparatoso, é uma difamação criminosa. Mas as pessoas acreditam. Você vê pobre falando mal do MST. O MST distribuiu 1.000 toneladas de alimento orgânico. Acho que eu já falei isso aqui. 1.000 toneladas de alimento orgânico de graça distribuído para as periferias. É um movimento super solidário. E a mídia não dá uma nota. Porque não interessa. O componente do MST, velho, é aquele pobre que o rico tem pavor. Ele não tem sentimento de inferioridade e ele entende como funciona a sociedade. Sabe o que é o poder econômico. E esse é o pobre que eles temem, velho. Por isso eles demonizam. É tudo comunista. As pessoas não sabem nem o que é comunista, mano.
virou um xingamento, como babaca. É isso, velho. Te Temos agradeço muito também. trabalho pela frente. Sempre, a vida inteira. Imenso prazer estar contigo. Tamo junto aí, o que precisar, Tamo junto, só velho. acionar. Massa. Pessoal, Legal. mais um episódio do podcast. Se você curtiu, vai lá, deixa lá sua notificação, comenta, convide seus familiares e amigos para assistir. Eu sou o cara da saúde e esse aqui é o cara. Da reflexão. O cara. Da reflexão. Eu não sou espelho, mas faço reflexão. Até a próxima, pessoal.